18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Eu e ela voltando de férias, inclusive com todo o gás. Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Oi, muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Sim. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha, claro, aí sempre contando com a sua participação aqui no 18 horas. Anote aí o nosso WhatsApp, participe conosco. Nós contamos sempre com a sua participação aqui no 18 horas. Anote aí o 994887592. A gente quer saber, né, Carlão? Sim. O que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas? O que é a sua opinião? A gente quer saber também a sua sugestão de assunto pra gente abordar aqui no programa. Manda um zap pra gente. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Anote aí 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Manaus contabiliza os prejuízos da forte chuva que atingiu a cidade nessa terça-feira. Ruas ficaram alagadas, casas foram inundadas e um homem foi arrastado pela correnteza e desapareceu na zona leste da cidade. Prefeitura de Manaus instaura gabinete de força-tarefa. E o INMET prevê mais chuva para Manaus e emite alerta laranja para a cidade. 6 horas e 4 minutos, vamos juntos até 7 da noite, conferindo esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 5 de março de 2025, no ar, começando só pra você aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, em Boa Noite Manaus, hoje nós estamos começando 18 horas com um retrato do caos que se instalou na nossa cidade nas últimas, digamos assim, 24 horas. Começou ontem. Manaus foi atingida por uma tempestade tão intensa que em apenas um dia choveu o equivalente a 12 dias inteiros de precipitação, Karime. Foi um absurdo de chuva, Muito gente. forte. Todo mundo ficou assustado. Oficialmente, foram 128,6 milímetros de chuva entre a manhã da terça-feira e a manhã de hoje, tá? Isso equivale a 40% da previsão de chuva para todo o mês de março. O resultado desse temporal, ruas alagadas, casas destruídas, muros desabando e um homem foi arrastado pela correnteza e desapareceu na zona leste da cidade. Olha só, Karime, ouvintes, não foi só uma chuva forte, não. Foi um verdadeiro bombardeio de água que pegou a cidade inteira de surpresa. Em várias zonas de Manaus, em várias zonas da capital, a enxurrada transformou ruas em rios, arrastou carros, invadiu casas e fez estragos em bairros, por exemplo, o bairro do Zumbi, a Grande Vitória, o Jorge Teixeira e até na área central da cidade, Karime. Foi a cidade, Manaus Geral, inteira, né? A gente percebeu tudo alagado, vimos pelas redes sociais o caos que virou a cidade. Não parou por aí, viu? A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros registraram pelo menos 32 ocorrências relacionadas à chuva. Foram 17 alagamentos, 5 desabamentos de casa, 5 deslizamentos de barranco e até muros que não resistiram à força da água e vieram abaixo. Isso números parciais, é claro que teve atualização. Sim, olha só, em Carimi, uma dessas ocorrências no bairro Praça 14, um muro de contenção desabou sobre carros e deixou 3 pessoas feridas. Entre as vítimas, um músico que participava de um churrasco e acabou fraturando a perna. A cena se repetiu em várias partes da cidade e foi a mesma, né, Carlão? Moradores desesperados, tentando salvar o que podia, usando baldes, rodos para tirar água de dentro de casa, enquanto viu-se os imóveis, né, boiando, tudo sendo estragado pela água e pela lama, né, gente? Que na maioria dos casos vem tudo com lama e lixo. Em vários entulhos, é complicada essa situação de enchente. Olha só, na Avenida Constantino Nery, a rua virou uma lagoa, impedindo a passagem de carros
carros pequenos. Na frente da Arena da Amazônia ali, a água subiu tanto que invadiu as casas. Até os ônibus tiveram dificuldades para passar. Muitos, inclusive, pararam ali no meio do caminho e ali ficaram. Essa foi uma das cenas que a gente viu muito rodar nas cenas das redes sociais, né? A arena ali do lado, tudo alagado, um nível só de água. E com um volume absurdo de águas e igarapés, é claro, transbordaram em questão de minutos. A água invadiu rua e casas na cidade. Nossa equipe de repórteres acompanhou essa situação. Vamos conversar agora com o André Meirelles, que acompanhou as ocorrências que seguiram pela madrugada, gente. A situação foi tão intensa que o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil continua atendendo a ocorrências por causa da chuva. Só hoje parece que já foram nessa madrugada pelo menos 60 chamadas pela Defesa Civil, não é isso, André Meirelles? Boa noite. Exatamente, Karime, muito boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7, também pelo canal do YouTube. Olha, as ocorrências, inclusive, elas foram repassadas aí para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal, que é da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que responderam rapidamente aí às áreas impactadas. Durante essas recentes precipitações aqui em Manaus, algumas situações elas foram observadas, demonstrando a necessidade de atenção dessas equipes para que fossem atuar nesses locais. No total aí foram quase 60 ocorrências, ou seja, 59 ocorrências atendidas até aí a madrugada também desta quarta-feira, a madrugada de hoje. Entre elas são 36 alagamentos, sendo 27 na Zona Leste, 2 na Zona Sul, 2 na Zona Oeste, 3 na Zona Norte e 2 na Zona Centro-Oeste. Uma ocorrência de bueiro na Zona Oeste, um desabamento na Zona Sul, 7 desabamentos de muro, sendo 1 na Zona Centro-Sul, 5 na Zona Norte e 1 na Zona Leste e 5 de deslizamento de barranco, sendo 1 na Zona Norte, na Zona Leste, 2 na Zona Sul e 1 na Zona Oeste. Teve também, Karime, Carlão, 7 desabamentos de casa de alvenaria, sendo 4 na Zona Norte, 1 na Zona Leste, 1 na Zona Sul e 1 na Zona Centro-Sul. E também uma ocorrência de erosão, né, uma cratera na Zona Leste e um risco de tombamento de casa ali na Zona Norte. Inclusive as equipes, elas foram prontamente mobilizadas para lidar aí com esses incidentes nessas diversas áreas das cidades que foram afetadas, e toda essa mobilização dessas equipes foram para garantir a segurança da população. E isso quem explica pra gente um pouco mais dessas ocorrências também que aconteceram aí, que foram de ontem até a madrugada de hoje também, é o diretor de operações da Defesa Civil do município, José Mendes. Vamos acompanhar. A gente está com 5 equipes na rua, trabalhando gradativamente nessas ocorrências. Tancredo Neves alagou, teve deslizamento. Jorge Teixeira também não é diferente. Parque 10 de Novembro também está nessa situação. Aí nós temos aqui a Redenção, nós temos aqui também o Santo Antônio, uma situação de muro. Tá? Então, são várias ocorrências em várias zonas da cidade. No total de 52, nós estamos com 5 equipes na rua. Isso é determinação do nosso prefeito, que possamos dar resposta imediata para garantir o direito dessas famílias. E nós estamos com o telefone agora, o nosso telefone desde ontem ficou inoperante devido às fortes chuvas, né, que era da Oi, mas nós estamos com o telefone que ele é 98802-3547, que o próprio morador se sentir sinistrado com essa forte chuva ou qualquer tipo de deslizamento, ligue para nossa central e ligue também para o 93 Corpo de Bombeiro. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão, a gente conferiu a fala do diretor de operação da Defesa Civil Municipal, José Mendes, falando aí sobre essas ocorrências, e como ele mesmo falou, em caso de alguma ocorrência que esteja acontecendo na sua rua, no seu bairro, pode entrar em contato através do 199 ou até mesmo do Corpo de Bombeiros 193. Ainda assim, se ainda não estiver funcionando, caso você tente 199, você pode ligar para esse número, um número alternativo que atende aí essas ocorrências da Defesa Civil Municipal, é o 98802-3547. E as recomendações para a população manauara é que esteja sempre preparada aí para as condições de mau tempo e adotem as precauções necessárias. E além disso, é recomendado evitar o acúmulo de água parada, né, visando prevenir também a proliferação de mosquitos transmissores, né, de doenças como o da dengue, né, também, que é uma recomendação nesse período chuvoso, né, Karime? Que é uma preocupação importantíssima. Total, que toda época
época de muita chuva, logo depois acontecem, né, os picos dessas doenças aqui em Manaus, principalmente. Então é muito importante porque a gente fique atento a esses cuidados, não é, André? De dar uma olhada em casa, ver se não acumulou água onde não deveria, tira, dá uma limpeza aí no quintal. Geral. Aquela geral, exatamente, Carlão. E outra recomendação também ao dirigir aí, né, nas vias alagadas, Sim. é essencial reduzir a velocidade para manter também uma distância segura do veículo que está à frente, evitar também transitar por locais alagados e também, se necessário, procurar aí rotas alternativas, porque toda vez que chove, né, a cidade vira um caos, principalmente aí no trânsito. Então essas recomendações são essenciais, Karime Carlão. Necessárias. Legal, Muito André. obrigada pelas informações, André Meirelles. Beleza, André. Agora só a repórter Nathalie Moraes também está acompanhando, está de olho nessa situação. Nathalie, boa noite para você. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Seja bem-vinda mais uma vez. Karime Leão de volta de férias. Pois é, obrigada, Nathalie. Muito obrigada, Nathalie. A gente falou no início do programa a respeito do homem, né, que foi levado pela enxurrada e desapareceu. O Corpo de Bombeiros segue nos trabalhos. Como é que está essa situação? Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, e aos nossos ouvintes, né, que eu acabei não cumprimentando aí a eles. Karime, realmente é uma situação bastante preocupante. Inclusive ontem, né, eu estava aqui com o Carlão quando a gente tinha as informações ainda de forma muito preliminar, né, Carlão? Sim. De que uma pessoa teria desaparecido, sido levado pelas forças das águas e toda essa situação, mas as informações eram muito preliminares. E aí hoje veio toda essa situação, toda essa confirmação dos trabalhos que estão sendo realizados. Esse homem, ele foi identificado, viu, Karime? É um homem de 36 anos, morador lá do bairro do Zumbi dos Palmares, né, que teria desaparecido aí, né, depois de ter passado aí por toda essa situação durante a chuva desta terça-feira aqui em Manaus. Essa força-tarefa do Corpo de Bombeiros já mobilizou mais de 20 homens, né? Inclusive, a gente conversou com a irmã da vítima e ela relatou ali pra gente alguns dos momentos que ela chegou, inclusive, a ouvir os gritos de desespero ali do irmão, pedindo ajuda, porque a força da água era ali muito forte, mas infelizmente, né, a correnteza impediu aí dessas pessoas ajudarem esse homem de 36 anos e ele foi levado ali pela força da água. A gente vai conferir aí agora a fala da Josiane Paiva Feitosa, ela que é irmã da vítima. Aí só olhou pra cá, ele olhava com um olhar desesperado, mas mais pra frente teve um rapaz que falou que escutou ele gritando socorro, mas aqui ele não gritou, ele só botava a cabeça pra fora e afundava e voltava e afundava de novo. Só dava dar um alívio quando a gente souber se tá vivo ou tá morto, porque não tem condições, é um sentimento muito, muito ruim. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala agora da Josiane Paiva Feitosa, irmã aí desse homem de 36 anos que acabou sendo levado aí pela correnteza da água lá no bairro Zumbi dos Palmares durante a chuva que atingiu Manaus na tarde e noite desta terça-feira. A correnteza intensa e o nível das águas, né, provocaram aí, segundo o Corpo de Bombeiros, para que esse homem fosse levado ali para uma área muito distante de onde ele desapareceu. Inclusive, Karime e Carlão, os bombeiros, né, além dos 20 homens militares ali que estão atuando ali naquela área, eles estão utilizando drones para auxiliar aí nessas buscas, porque como a correnteza, ainda que não esteja chovendo mais, a força da água continua muito forte. Lógico, sem dúvida. A gente sabe, e aí para não colocar também a vida de pessoas em risco, a correnteza intensa, os bombeiros estão colocando ali os drones para ajudar principalmente nas áreas mais distantes, né? Nas áreas mais afastadas, que acabam de certa forma aí dificultando essas buscas. A gente conversou com o Coronel Muniz, ele que é Orleilson Muniz, ele que é comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui do nosso estado, e ele trouxe pra gente os detalhes sobre esse trabalho de buscas.
A chuva ela veio com uma característica diferente, ela veio muito volumosa e persistente. Estávamos monitorando todos os nossos igarapés e percebemos que alguns deles atingiram inclusive a cota de transbordamento. E infelizmente um cidadão veio aí a submergir nesse igarapé aqui, logo mais acima, e ontem mesmo nós já estávamos com as prontidões de serviço e continuamos aí durante entramos pela noite, madrugada, estamos aqui novamente, já sabemos a dificuldade que é, inclusive da possibilidade de o corpo, considerando o volume de água que caiu ontem, de estar preso embaixo de entulho, essa é uma das possibilidades, bem como de o corpo inclusive já está no Rio Negro, considerando aí o grande volume de água que a cidade de Manaus sofreu ontem por conta da chuva. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do Orlenilson Muniz, ele que é comandante do Corpo de Coronel, né? O comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui da nossa capital. Karime e Carlão, né? O André já adiantou aí, foi muita chuva, né? Foram mais de 130 milímetros de chuva, muita chuva. Assim, choveu em 24 horas, o que era esperado para chover em 12 dias. Faz ideia do que é isso? E 40% do que chuva pro mês de março. Do mês de março inteiro. Foi uma chuva torrencial, foi muita água. É claro que a cidade hoje amanheceu debaixo de lama, todo mundo contabilizando os prejuízos, as pessoas vendo se a casa corre risco de desabamento, se do lado corre risco, os buracos das ruas, né? As ruas ainda alagadas, muito lixo espalhado por aí, e eu sei que a prefeitura, né, lançou uma força-tarefa para conseguir trabalhar, resolver essa situação, é isso? Exatamente, Karime. A gente pode destacar aí alguns números, né? Porque o que aconteceu? O 199, que é o número do Centro de Cooperação aqui da cidade, né? Que é o número da Defesa Civil, ele está inoperante. Há alguns dias ele vinha apresentando uma certa instabilidade, e aí ontem, né, no meio dessa confusão toda, o número realmente parou de funcionar, as pessoas não conseguiam contato, e tudo isso acabou sobrecarregando ali as linhas do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, que inclusive recebeu mais de 190 chamadas de emergência. Mais de 70 pessoas, Karime, foram resgatadas, pessoas que estavam ali, elas estavam aprisionadas, a gente pode dizer assim, por causa da alagação, né? Por conta de toda essa situação. E aí, além disso, a gente teve ali, né, 59, entre as mais graves, a gente teve 59 ocorrências, entre elas 36 alagamentos, 7 desabamentos de muro, 7 desabamentos de casas, 5 deslizamentos de barranco. É muita coisa. E aí hoje, a Prefeitura de Manaus, né, desde as primeiras horas, desde que eles tomaram ali conhecimento, uma das primeiras áreas visitadas foi ali no bairro da Praça 14, no Ajuricaba, onde teve um desbarrancamento, inclusive, né, um músico, ele acabou sendo atingido, teve uma fratura exposta na perna em meio a toda aquela situação. E aí, o que aconteceu? A prefeitura foi até essa área para atender essas famílias. Inclusive, Karime, Carlão, todas elas já foram cadastradas ali para receber o auxílio aluguel. A gente tem aqui um número, só lá naquela área, pelo menos mais de 60 famílias foram cadastradas aí para receber um famoso, como se fosse um auxílio chuva, né, nesse momento. Sim. Essas pessoas, elas foram atendidas aí pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e eles vão passar a receber, além dos R$600 para auxílio aluguel, eles também vão receber outros benefícios, como cesta básica, colchões, lençóis, kits de higiene pessoal, tudo isso para ajudar essas pessoas. A prefeitura, olha, teve já nos bairros do Tancredo Neves, Zumbi, Praça 14, Parque 10, Jorge Teixeira, onde a maioria dessas famílias ficaram ali desabrigadas. E perdeu tudo, não é? Exatamente, Karime. Inclusive, na Zona Norte aqui da nossa capital, né, onde a prefeitura tem equipes instaladas agora, inclusive as equipes da SEMAC também estiveram lá no local. Para quê? Para fazer o cadastro dessas famílias. Certo. Porque tem muita gente que não tem nenhum. Como o 199 não está funcionando, as pessoas nem chegaram a oficializar
minimizar as suas demandas, né? Então, ou seja, esse número ele pode ser muito maior do que a gente de fato imagina. E aí tem uma igreja, inclusive, ali na zona norte da nossa capital, onde mais de 100 pessoas, por exemplo, estão sendo abrigadas lá no local. E aí, nesse momento, a prefeitura está por lá, fazendo toda essa catalogação, calculando realmente quais são os prejuízos e as principais necessidades dessas pessoas. Sem dúvida. E a gente sabe que na última entrevista que nós tivemos aqui a respeito desse assunto de chuva, desabrigados, desalojados, a prefeitura tem nesse plano de inverno, né, de fortes chuvas, o mapeamento de lugares para essas pessoas que moram em área de risco, as pessoas que perderam as suas casas ou que estão momentaneamente desalojadas, para que elas procurem esses locais seguros. Então, provavelmente, talvez a igreja seja uma delas, mas em todos os bairros, é o que assegura a Prefeitura de Manaus, em todos os bairros tem um ponto de apoio para receber essas pessoas desabrigadas ou desalojadas pela chuva. Exatamente, Karime, né? As equipes da Defesa Civil, inclusive, elas seguem nas ruas aí para atender todas essas ocorrências e de alguma forma tentar aí minimizar os impactos da chuva. Afinal de contas, né, a gente sabe, a previsão é que essa chuva se prolongue nos próximos dias. Hoje, a gente felizmente teve aí um dia de sol, mas existe aí a previsão de que volte a chover aí nos próximos dias. Eu volto a reforçar aqui para os nossos ouvintes que o 199 está, né, não está funcionando, então qualquer situação de emergência, qualquer demanda, você pode ligar aí para o 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, e também o Centro de Cooperação aqui da cidade, da Prefeitura, disponibilizou um número de WhatsApp onde as pessoas podem mandar a localização ali em tempo real, até mesmo para facilitar esse trabalho, né, Karine? Para as pessoas acharem onde é o local, certo? E aí, para que de fato eles sejam atendidos de forma mais rápida. O número, eu vou falar aqui agora, é o 98802-3547. Posso repetir? Por favor. 98802-3547. Nesse número, você vai entrar em contato com a Defesa Civil, onde eles vão receber ali a sua localização e todas as demandas para atender aí essas ocorrências. Foram mais de 200 ocorrências registradas nas últimas 24 horas e tudo isso gerou, né, um trabalho, uma força-tarefa muito grande que foi montada. Todas as secretarias estão sendo mobilizadas. Todas as secretarias do município estão atuando aí para tentar minimizar os impactos de tudo isso. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Qualquer atualização, por favor, volte a conversar com a gente ao vivo. Ou seja, Carlão, é uma tragédia, não está fácil mesmo. É uma situação bastante delicada. Aí a gente sabe que o solo já está encharcado por esse volume absurdo de chuva que tivemos na terça-feira. Se chover agora essa madrugada, amanhã, forte, como já é previsto pelo IMET, que inclusive emitiu um alerta laranja para a cidade, é possível que outros lugares que não desmoronou, que não alagou, sejam afetados. Ou seja, é uma situação urgente, grave, muito delicada, e é importantíssimo que vocês guardem os números, não é, Carlão? Do Corpo de Bombeiros, o 93. Lembrando, o outro telefone, o 99, está inoperante. E o WhatsApp, para você mandar a localização, para você que acha que está correndo risco, para você que a sua casa de repente corre risco ou está inundada, foi alagada, já que a previsão dos próximos dias é de chuva forte aqui em Manaus, é o WhatsApp 9882-23547. Tá esquisito, né? Vamos lá. Karime, essa tragédia, ela acende mais uma vez um alerta grave para Manaus, não é isso? Sim, a nossa cidade não está preparada para enfrentar chuvas intensas. Porque, e a previsão, a gente sabe que todo ano tem um período de inverno, que é o período de chuvas. Mesmo assim, a gente sempre está aqui noticiando esse tipo de tragédia. Ou seja, falta estratégia, falta drenagem, manutenção preventiva, falta que esses planos que sejam feitos pela prefeitura sejam de fato realizados e que tenham resultados positivos. Quem paga o preço lá na ponta, mais uma vez, é sempre a população. Tem gente que perdeu tudo, não sabe nem por onde recomeçar, reconstruir a vida depois dessa enchente, Carlão. E repito, a previsão é de mais chuva. E no meio aí desse cenário de destruição total, mais um detalhe impressionante.
impressiona aí, viu, Karime e ouvintes? O barulho da chuva forte misturado com os gritos de desespero dos moradores. Em prédios e conjuntos habitacionais, como no caso do condomínio na Praça 14, os moradores passaram a noite sem dormir, com medo de que as paredes e os pisos não suportassem a força da água e cedessem de uma vez. É complicado. Imagina o número de moradores, o número de prédios que estão nessa situação. É terrível mesmo. Então, seria bom para que essas pessoas que moram em lugares como esse pessoal que está no condomínio da Praça 14, esses moradores, pedissem uma vistoria da Defesa Civil para ver se é seguro continuar morando lá. Não caiu ontem, mas segue em segurança? Corre o risco de desabar ou de ter algum problema maior? É importante que essas pessoas entrem em contato com os órgãos fiscalizadores para que deem um ok na estrutura desse prédio. Assim como esse condomínio na Praça 14, eu tenho certeza que outros prédios, outras casas devem estar na mesma situação. Uma situação que se repete, como eu falei, ano após ano, sem que medidas eficazes sejam tomadas pelas autoridades. A situação é preocupante porque, como eu falei, estamos em pleno inverno amazônico, a previsão é de chuva intensa para os próximos dias. O tempo segue instável em Manaus, depois do temporal que marcou a terça-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, amanheceu com o céu pesado, nublado. Teve uma chuva, teve um solzinho agora para dar de leve, para dar um ânimo da gente, mas o tempo já seguiu carregado no fim do dia, tá? A previsão, como eu falei, pelo IMET, ele emitiu o alerta laranja para Manaus. Olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, já colocou inclusive a capital e boa parte do estado em alerta laranja, como falou a Karime, ou seja, risco de chuva intensa, ventania de até 100 km por hora e todos os perigos que vêm junto, alagamentos, deslizamento e quedas de árvores. Esse alerta, inclusive, vale até amanhã, quinta-feira, dia 6. Olha, é importante, né? Você que acha que está trincado, esse pessoal que mora nesse condomínio na Praça 14, por favor, liguem para a Defesa Civil, para uma fiscalização, para ver se está ok continuar nessas casas, nesses prédios. E se engana, tá? Quem acha que depois desse pacote de chuva aí, a previsão vai melhorar. Como você acabou de falar, a semana toda deve ser marcada por chuva, trovoada, como você disse, ou seja, é uma situação preocupante. Vou seguir aqui, repetir o número do Corpo de Bombeiros, 193, e o WhatsApp da Defesa Civil, que você pode mandar, inclusive, a localização. 98802-3547, 98802-3547 é o WhatsApp da Defesa Civil, que disponibilizou para a população, para você mandar a sua demanda, mandar a localização para facilitar o trabalho de todo mundo. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e pelo menos 300 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados nesse carnaval, hein? Carlão, além disso, 3 pessoas foram presas durante as fiscalizações. A repórter Odiné Araújo traz os detalhes pra gente. A operação contou com 110 servidores da equipe de fiscalização, além de plataformas e outros veículos para auxiliar nas fiscalizações que terminaram nessa quarta-feira de cinzas. Em 6 dias de operação, foram feitos 381 testes de alcoolemia. Destes, 275 deram positivo para o álcool. E outros 106 motoristas se recusaram a fazer o teste, mas passaram por outros procedimentos, segundo o Detran, Departamento Estadual de Trânsito. Também foram removidos 155 veículos, sendo 29 carros e 126 motos por problemas mecânicos, o que poderia comprometer a circulação deles. De acordo com o Detran Amazonas, embora a operação tenha terminado, a fiscalização vai continuar para evitar acidentes e salvar vidas. Durante o período de folia, foram registradas mais de 1.000 infrações no trânsito. Além da combinação de álcool e direção, as infrações mais comuns foram dirigir sem carteira de habilitação. Nesse caso, foram mais de 100. No caso de motos, andar sem capacete foram quase 100 infrações. Levar passageiros sem a proteção ou equipamentos obrigatórios passaram das 100 notificações. Também foram identificadas 30 pessoas dirigindo com a carteira de habilitação vencida. Foram feitas ainda 3 prisões durante a Operação Carnaval 2025, sendo 2 por alcoolemia
pandemia e uma por desacato. Outras infrações também foram registradas, como dirigir sem calçado adequado, com descarga livre, sem a placa, furar bloqueio policial e com o lacre violado ou falsificado. O Departamento de Trânsito destacou que mais de 90% das infrações no Carnaval 2025 colocam vidas em risco. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil, conferindo, hein? A previsão do tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira, com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de chuva na parte da manhã e de noite. Durante a tarde aparece um sol assim manhoso, né, Carlão? Como dizem. Bom, a temperatura fica mínima 24 graus, máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 77%, a umidade relativa do ar fica entre 74% e 96%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro encheu mais 13 centímetros de ontem para hoje, está agora em 24 metros e 41 centímetros lá no Porto de Manaus, Karine. Carlão, e segundo o Serviço Geológico Brasileiro, o rio continua, claro, no processo de enchente, com elevações diárias aí na ordem de 10 centímetros. O repórter Kennedson Paz tem mais informações sobre esse boletim. Boa noite, Kennedson. Então, essa média está dentro da normalidade, não é isso? Exatamente, Karine. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então, apesar dessa taxa de elevação de 10 centímetros, a gente está falando de algo que é extremamente irregular. Então, é um padrão ali de comportamento para esse período agora, que é um período mais que tem esse histórico chuvoso. E essas informações foram divulgadas hoje pelo Boletim de Serviço Geológico do Brasil, ali onde ele mencionou que o nível do Rio Negro, ele continua dentro desses padrões normais para essa época do ano. Agora, esses dados, eles apresentados, eles sinalizam que, embora a região ali nos últimos dias, como a gente tem noticiado aqui no 18 horas, tenha ali representado uma grande quantidade de chuvas aqui para Manaus, que alagou vários pontos da capital, ainda assim, segundo as informações do Serviço Geológico do Brasil, isso indica que esses limites, eles não foram excedidos para essa época do ano. Ou seja, esse contexto ele é fundamental para poder orientar também as ações e também a questão de tentar melhorar a viabilidade daqui da nossa capital, né, Karine? A gente sabe que existem vários pontos já identificados que já foram identificados como áreas de risco. A gente tem a titularidade a respeito sobre a fase laranja desse período, que é um período mais severo, onde geralmente existem esses riscos de chuvas intensas, de deslizamento de terra, e é exatamente por isso que é tão importante assim essas informações repassadas a respeito das águas do Rio Negro. É claro, também já poder planejar aí para esse período de cheia, enfim, a gente está falando de um período agora dentro da normalidade. Além do Rio Negro, outros corridos ali de água também da região, como Solimões, eles apresentam variações dentro dos padrões também normais. Em pontos estratégicos como Tabatinga, a gente tem também ali Fotiboa, Itapéua, Manacapuru, os aumentos médios diários variam ali de entre 8 até 10 centímetros também, demonstrando que essa distribuição do volume de água da bacia, ela está bastante equilibrada mesmo ali com esse período de chuvas intensas. Então, basicamente é isso, Karine. O tempo permanece ainda muito fechado. Sim. Inclusive, a gente buscou informações da meteorologista Andréa Ramos, ela que traz pra gente detalhes a respeito sobre como é que estamos no cenário atual. Será que vai chover? A gente tá falando bastante de chuvas, sim, né? A gente resolveu trazer essa especialista para trazer pra gente um panorama e o que pode acontecer. Vamos ouvi-la. Ainda vai persistir essas chuvas aí em Manaus. Estamos no mês de março, ainda está naquela quadra que é caracterizada como um período mais chuvoso. Até mesmo a climatologia dá esse indicativo, se espera aí em torno de 320 milímetros. As últimas 24 horas choveu bastante aí em Manaus, cerca de 128,6 milímetros a estação do IMET registrou, e isso corresponde a 40% do que é esperado para o mês. Então, ainda tem muita chuva para acontecer. A tendência é bastante nebulosidade, abafamento, temperaturas ficando em torno de 33 a 34 na parte da tarde e de manhã ficando em 23, 24, e em relação à umidade 90, 95 para a parte da manhã e à tarde ficando em torno dos 60 a 65. Olha, essa combinação termodinâmica local que indica calor e umidade, e além a influência da zona de convergência intertropical, que é a
Trans e Sítio, a ITCZ, influenciam nesses acumulados de chuva, como aconteceu na última 24 horas. Para vocês terem uma ideia, esse valor acumulado de 128,6 milímetros corresponde ao maior acumulado do ano de 2025. 18 horas. Pois é, como já mencionou o Serviço Geológico do Brasil, apesar dessas chuvas intensas, elas não têm interferido nesse processo natural de enchente aqui das águas do Rio Negro ou Solimões, ou seja, estamos em um período regular e tudo está seguindo conforme ali já tinha sido previsto, Karime. Não quer dizer que a gente tem um acumulado maior, vai ter cheia, não quer dizer nada. Não, existem fatores ali meteorológicos, no entanto, isso daí não vai interferir no nível da água, vai seguir normalmente. Ok. Beleza, Ken. Obrigada pelas informações. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos falar de trânsito, né, Carlão? Tudo bem? Hoje tá muito tranquilo. Quarta-feira de cinzas preguiçosa aqui na cidade. Ainda. André Meirelles tem as informações. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Karime, Carlão, você ouvinte. As câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade mostram 4 pontos em Manaus. Na Zona Oeste, Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã, tem trânsito livre com excelente fluidez. Na Zona Centro-Sul de Manaus, Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, trânsito moderado. Humberto Calderaro com a Rua Teresina, trânsito está fluindo normalmente. Na Zona Leste de Manaus, a gente vai agora para a Avenida Cosme Ferreira, próxima à Feira do Coroado. Por lá tem muitos veículos pela via, mas aí o trânsito está fluindo normal, sem obstáculos. Agora a gente vai falar sobre umas ocorrências de trânsito que aconteceram agora no final da tarde. 2 ocorrências aqui, uma foi em uma caçamba que apresentou problemas mecânicos. Segundo o condutor, foi a quebra da barra de direção e acabou colidindo com um carro que estava estacionado ali na Avenida Camapuã, Cidade Nova, no sentido Bola do Produtor. O carro, ele ficou completamente destruído, mas apesar aí do susto, ninguém ficou ferido. E outro acidente que comprometeu o trânsito foi na Avenida Maceió, aqui no sentido bairro Centro, né? Uma obra ali no local que acontece, o condutor não percebeu que estava tendo aquela obra, acabou ali caindo no buraco, caiu da moto, ele se feriu, ficou esperando o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, ali no local para ser atendido, e deixou o trânsito bastante comprometido. As informações que a gente apurou agora com o agente de trânsito Rafael Cordeiro, ele passou essas informações pra gente, é de que a via já foi liberada por ali. A gente também tem outras ocorrências aqui que aconteceram mais cedo. O motorista não identificado, ele ficou preso às ferragens de um carro depois que o veículo capotou na tarde desta quarta-feira na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. O motorista, ele trafegava em um carro quando a barra de direção do veículo quebrou e em seguida o carro colidiu com outro veículo e capotou. Ainda segundo as informações, o condutor do carro capotado ficou preso ali nas ferragens do veículo. O motorista do Fiat não sofreu ferimentos. Aí o SAMU foi acionado e levou a vítima pro hospital aqui da capital amazonense. A outra ocorrência também que aconteceu mais cedo foi de uma mulher também não identificada. Ela ficou gravemente ferida depois de se envolver em um acidente de trânsito que aconteceu na tarde de hoje na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na zona leste aqui da capital amazonense. As informações é de que a vítima estava trafegando com a motocicleta quando foi surpreendida por um caminhão que teria fechado ali a passagem dela. E com a manobra que foi feita, a mulher se desequilibrou e foi arremessada na lateral de um ônibus que estava passando pelo local. O SAMU também foi acionado, levou a vítima para o hospital aqui da capital amazonense. Até o momento não tem essas informações do estado de saúde dela, né? O acidente também deve ser investigado pelas autoridades competentes e deixou o trânsito também por lá bastante comprometido. Essas foram as ocorrências de trânsito de hoje, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Nathalie Moraes. Ela que apurou a seguinte informação, gente. A Justiça do Amazonas reagendou para a próxima quinta-feira, dia 13 de março, a audiência de conciliação sobre a tarifa de ônibus aqui em Manaus. Afinal, sobe, vai subir ou não vai subir? Vai depender dessa audiência da próxima semana. Boa noite, Nathalie. Então, vamos lá. Tem mais informações pra gente a respeito desse assunto? Boa noite, Karime, mais uma vez para você e para todos os ouvintes que
que nos acompanham. Karime, então, a audiência estava marcada para esta quinta-feira, dia 6 de março. Só que o que acontece, Karime? A Justiça do Amazonas, a juíza Itelvina Lobo Braga, ela que é titular da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, remarcou aí essa audiência para o dia 13 de março, uma audiência de conciliação do transporte público aqui da nossa capital. Essa determinação veio aí para cumprir aí uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Amazonas contra o município de Manaus e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A resignação dessa audiência considerou aí o pedido apresentado pelo Ministério Público para a realização da sessão e também observou, né, algumas solicitações apresentadas ali por vereadores da Câmara Municipal de Manaus, por vários parlamentares aí que acabaram se posicionando diante desse aumento. Afinal de contas, o prefeito disse que durante essa audiência ele deve apresentar, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que deve apresentar provas, né? Ele deve apresentar documentos que comprovem esses subsídios. Afinal de contas, a passagem hoje em Manaus custa R$ 4,50 e a prefeitura anunciou um aumento para R$ 5,00. Só que desde o dia 14 de fevereiro, quando a Justiça do Amazonas suspendeu, aí ficou nesses impasses, né? O prefeito anuncia que a partir do dia tal, a Justiça interfere e aí eles resolveram marcar essa audiência de conciliação. A audiência seria agora, amanhã, seria nessa quinta-feira, dia 6 de março, mas por conta de um movimento do Ministério Público apresentado, que o Ministério Público também quer estar a par de todos esses documentos apresentados pela Prefeitura, essa reunião foi reagendada para a próxima quinta-feira, dia 13 de março. E é claro, Karime, Carlão, a gente vai seguir acompanhando toda essa situação, afinal é de interesse de todos nós. A passagem de ônibus aumenta ou não aumenta? Essa é a grande questão. Vai aumentar logo. Bom, de qualquer forma, até hoje ainda está valendo o preço antigo. Sim, a passagem de ônibus atualmente em Manaus segue em R$ 4,50. A gente vai continuar acompanhando na próxima quinta-feira, dia 13, tem essa reunião e a partir daí a gente vai saber se realmente vai aumentar, quando vai aumentar. Essa é a pergunta que fica. Tá ótimo, Nathalie, obrigada pelas informações. 6h43 agora. 18 horas. Olha só, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou que neste ano, até hoje, 5 de março, o estado já registrou 15 casos de Mpox. Pois é, Carlão, mas apesar dos casos, viu, gente, não há registro de morte pelas doenças, como explica o repórter André Meirelles. Neste ano, o novo informe epidemiológico semanal da Mpox no estado registrou entre o período de 1º de janeiro a 5 de março 32 notificações. Dessas, 15 foram confirmados, 15 descartados e 2 suspeitos. Mas, apesar dos casos, nenhuma morte foi registrada pela doença. A prevenção da Mpox envolve cuidados com um contato próximo e ações preventivas específicas. A médica Ana Escobar explica quais. Para a pessoa se contaminar, ela precisa ter um contato próximo com a pessoa infectada, com a lesão da pessoa infectada. E aí, ela encosta na lesão, essa lesão está cheia de vírus, as secreções que saem dessa lesão podem contaminar também, as gotículas respiratórias, saliva pode contaminar. E além disso, pessoal, por exemplo, roupas das pessoas contaminadas, toalha, lençol. Então, para que uma pessoa pegue Mpox, ela tem que ter um contato muito próximo com quem está contaminado, tá bom? Usar roupa, usar toalha, isso realmente é muito importante. Contato sexual, né? Beijo, abraço com a pessoa que está contaminada. Então, essa é a forma de transmissão. As pessoas que apresentarem sintomas suspeitos como febre, lesões na pele ou cansaço extremo devem procurar atendimento médico imediatamente na unidade básica de saúde mais próxima de casa e seguir as orientações de isolamento para prevenir a disseminação do vírus. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, um caminhão de coleta de lixo ficou preso em um buraco no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, na manhã de hoje. As imagens que viralizaram nas redes sociais mostraram aí o acidente, hein, cara? Imagens impressionantes. Foi uma cratera gigante. A pessoa, ainda é por causa da chuva? Não, parece que aquele buraco já existia na rua e a situação toda só fez piorar, é lógico, tá? As imagens realmente são impressionantes, Carlão. O buraco abriu no momento que o caminhão passava pela rua. Toda a parte traseira do caminhão ficou dentro do buraco e a repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação e traz os detalhes pra gente. Um caminhão de coleta de lixo da empresa Marquise Ambiental caiu e ficou preso em um buraco após o asfalto ceder na Rua Papiro, antiga Rua Paraíba, no bairro do Coroado, na zona leste aqui de Manaus. O incidente aconteceu durante a coleta, mas felizmente ninguém ficou ferido. O caminhão teve toda a parte traseira engolida pela cratera que cedeu enquanto o caminhão passava pela via. O problema já é antigo. Os moradores da região já tinham denunciado diversas vezes a precariedade da rua para a Prefeitura de Manaus, alertando sobre o asfalto oco e o risco iminente de acidentes. A rua precisou ser interditada e a empresa responsável retirou o caminhão do local. Dona Orlandina Pinheiro, moradora do local há 40 anos, relata que já informou as nossas autoridades para a realização de reparos, mas até o momento eles não foram ouvidos e nada foi feito. Não sei por que eles não tomam providência disso aqui, que tá várias reportagens também aqui, já veio várias, já saiu nos jornais, na televisão, já o caminhão caiu ali, quase que o rapaz que se machuca. Perigo que tá isso aqui, ninguém pode andar de carro, tá ilhado. Meu marido faz tratamento de câncer, não pode sair para fazer quimioterapia, tem que pagar Uber para sair para outra rua, porque aqui não entra mais. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Manaus, que informou que o Distrito de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura foi até o local e realizou uma vistoria técnica. O caminhão do lixo foi removido no fim da manhã, sem maiores consequências ou prejuízos para as atividades de coleta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6h48 e o site do Superior Tribunal de Justiça foi alvo de novos ataques cibernéticos nas últimas 48 horas, gerando inclusive uma instabilidade e também dificuldade de acesso, Karine. Então, Carlão, em nota, o STJ informou que os ataques foram identificados e bloqueados antes de causar prejuízos aos sistemas e que o portal segue funcionando, embora com medidas extras de segurança que podem deixar a navegação mais lenta. Olha, e entre essas medidas está a validação prévia do acesso para garantir que o usuário é humano e evitar um ataque de negação de serviço, que sobrecarrega os servidores até derrubar o site. Segundo o setor de tecnologia do tribunal, esse é um procedimento padrão em situações de risco e não compromete os serviços oferecidos pelo portal. Mix. Economia. Para conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar terminou esta quarta-feira em forte queda, cotado agora R$ 5,76. Tinha retração de 2,71% no fim do pregão. O resultado é influenciado pelos desdobramentos do tarifaço iniciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o euro fechou em alta de 1,28%, cotado aos R$ 6,11. O Bitcoin fechou em alta também de 1,43% aos R$ 521.814. O Bovespa também fechou em alta de 0,33% em 123.198 pontos. Mix. Olha só, a campanha da Fraternidade 2025 teve início nesta quarta-feira. Em Manaus, a cerimônia de abertura contou com caminhada e também com uma missa. E Carlão, o tema desse ano é Fraternidade e Ecologia Integral. A repórter Odiné Araújo traz os detalhes pra gente.
campanha da Fraternidade 2025 tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e tem como base um texto do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que fala sobre a criação do meio ambiente e do quanto viu Deus que tudo que ele tinha criado era bom. Durante o lançamento da campanha, na manhã dessa quarta-feira de cinzas, os fiéis saíram da Igreja da Matriz encaminhado até o Parque Rio Negro, onde foi realizada uma missa presidida pelo arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner. Também foram distribuídas sementes aos fiéis para plantarem mudas em suas comunidades. E no parque, os sacerdotes e os fiéis fizeram plantações de mudas em alguns espaços. A campanha da Fraternidade esse ano tem o objetivo de chamar a atenção para os problemas ambientais, especialmente na Amazônia. De acordo com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, nos próximos 40 dias, as paróquias vão dar dicas para adotar atitudes mais conscientes, como a separação de lixo em casa. Nós temos na Arquidiocese 1000 comunidades. Imagine se cada comunidade tiver um pequeno gesto. Se cada comunidade não jogar mais plástico no igarapé. Se cada comunidade cuidar para não jogar mais plástico na rua, não vamos mais precisar recolher essas toneladas dos nossos igarapés. Só isso já seria uma bênção. Seria uma bênção enorme se conseguíssemos fazer esse gesto. Mas existem muitos outros gestos que cada comunidade pode fazer. Um dos alertas feitos pelo arcebispo Dom Leonardo Steiner foi sobre os danos causados pelo garimpo, como a poluição dos rios e o desmatamento que afetam a vida na região. Nós, com a campanha da Fraternidade, queremos recordar alguns pecados nossos. Nós queremos abordar as realidades difíceis que nós vivemos, os nossos rios que se enchem de mercúrios, as nossas florestas que são devastadas pelo garimpo, pela ganância da madeira, os nossos peixes que são roubados e vendidos. Nós queremos recordar. Queremos recordar também que o saneamento básico na nossa cidade ainda é pouca, ainda muito pouco. Para uma cidade de 2.300.000, o saneamento básico ainda é muito pouco. Nós queremos recordar isso tudo para dizermos que nós vivemos numa sociedade que sabe o que é ecologia integral, numa sociedade que sabe o que é ecologia integral, mas abre os olhos para a ecologia integral. E por isso nós queremos, nesta quaresma, fazer o caminho da conversão ecológica. Durante o lançamento, os fiéis também discutiram sobre a importância da água, a preservação do meio ambiente e o respeito aos povos indígenas, que são os protetores da floresta. A campanha da Fraternidade também abre o início da quaresma, que é um período de preparação para a Páscoa. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Às 6 horas e 54 minutos, vamos ao nosso giro esportivo e começando assim, hoje é dia de decisão para o Manaus. O time amazonense tem um dos maiores desafios aí da sua história, é encarar o Atlético Mineiro e fora de casa ainda valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil, Karime. Carlão, um confronto que promete ser histórico, tá? Depois de 17 anos, um time amazonense volta a encarar o Atlético Mineiro no Mineirão, não é em qualquer lugar não, tá? Pela Copa do Brasil. Olha só, a última vez foi em 2008, quando o Nacional do Amazonas enfrentou o Galo e acabou derrotado por 4-1. Agora em 2025, o Manaus Futebol Clube tem a difícil missão, nada fácil, de mudar essa história e surpreender um dos clubes mais fortes do país. Só que tem uma questão, né? O Galo tem um time milionário, finalista do Campeonato Mineiro e um dos mais, que tem muito mais investimento, sem dúvida. Já o Manaus, mesmo com um orçamento bem menor, confia o quê? No trabalho do técnico e na possibilidade de ser zebra, na garra da galera, de ser a zebra da rodada. Olha só, mas se engana quem acha que o técnico do Gavião desistiu antes do apito inicial. Ele acredita sim que pode surpreender e colocar o Amazonas no mapa do futebol nacional, tomara. Enquanto isso, a torcida amazonense se divide entre a esperança de uma classificação histórica
técnica e o receio de um novo placar elástico a favor de Galo. Olha lá, o jogo acontece nesta quarta-feira às 19h30 lá no Mineirão e vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Será que o Manaus pode aí escrever um novo capítulo e surpreender lá no Mineirão? Vai contar com a nossa torcida, sem dúvida, né, Carlão? Sim. Estamos torcendo desde agora. Bom, e o Nacional Futebol Clube anunciou a contratação do atacante Vicente para reforçar o time no segundo turno do Campeonato Amazonense. Aos 25 anos, Vicente já atuou por clubes como Paysandu, Pouso Alegre e Uberlândia, onde trabalhou com o atual técnico do Nacional, Wellington Fajardo. Olha só, o jogador se junta agora ao elenco visando a estreia no segundo turno do Barezão, marcado para 12 de março às 20 horas na Arena da Amazônia, contra o Amazonas Futebol Clube. E por sua vez aí, o meio uruguaio Diego Zabala, de 29 anos, reforçou o Amazonas Futebol Clube para a temporada 2025. Titular nas últimas partidas, ele ajudou a equipe a alcançar a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense após vencer o Manauara por pênaltis. Agora 6h56. E ainda tem carnaval, né, Carlão? Olha aí, para quem acha que o carnaval acabou hoje, quarta-feira de cinzas, né? Possível, né? Tá muito enganado, tem muita festa marcada até semana que vem. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente para falar dessa programação dos inimigos do fim, não é, Nathalie? Exatamente, só termina quando acaba e não acabou, minha filha, porque nesse fim de semana, sexta e sábado, tem Carnaval e dessa vez num formato completamente diferenciado. Olha só, 7 e 8 de março, Dia da Mulher, nada melhor do que comemorar no 2 pra lá, 2 pra cá, e tudo juntando com o carnaval. Vai ser uma mistura maravilhosa, tá, Karime? Essa festa acontece pela primeira vez no Estúdio 5 Centro de Convenções a partir das 7 horas da noite. E a entrada é gratuita. Tem também o X-Caboquinho de 2025 nesse sábado no estacionamento do Amazonas Shopping com uma programação repleta aí, tipo, varia de tudo, do frevo ao boi bumbá. A partir das 4 horas da tarde tem bloquinho lá no estacionamento do Shopping Amazonas Shopping. Tem também o Carnaval do Povão 2025 lá no Parque Amazonino Mendes, na Alameda Alphaville, ali entre as zonas norte e leste aqui da nossa capital, a partir das 7 horas da noite, e a entrada é gratuita. Aí no domingo, Karine, só pra eu encerrar, tem aí o bloquinho do Quintal a partir das 5 horas da tarde no Quintal do Pagode, trazendo aí muito samba, relembrando aí os desfiles das escolas de samba, e ó, é tudo gratuito. Melhor notícia, obrigada, Nathalie. É isso aí, pros inimigos do fim não falta festa de carnaval, né, Carlão? Beleza, com certeza. Olha aí, Karime, no Rio de Janeiro, a Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do Carnaval 2025. A deusa da passarela chegou ao seu 15º título com uma homenagem a Laila Lendário, diretor de carnaval e responsável pela maioria dos campeonatos da escola, hein, Karime? Foi um marco, viu, Carlão? Enredo Laila de Todos os Santos, Laila de Todos os Sambas, desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo. E tem um detalhe especial, o desfile foi marcado pela despedida de Neguinho da Beija-Flor. O intérprete, ele ainda cantou a pedra, viu, gente? Ele ainda falou que ia voltar no sábado para o desfile das campeãs e vai voltar. Parabéns, Beija-Flor. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Ela foi lançada hoje a campanha da Fraternidade 2025. O tema deste ano é Fraternidade e Ecologia Integral. O objetivo da campanha é alertar para os desafios enfrentados principalmente pela Amazônia e vai denunciar a destruição na região causada pelo garimpo ilegal, a contaminação dos rios com mercúrio, a poluição, a falta de saneamento básico e também o desmatamento. E como a questão é ecológica, está ligada à qualidade de vida dos povos nas cidades e também na floresta, a campanha denuncia a destruição do meio ambiente e educa as novas gerações para a proteção da vida no planeta. Afinal, o planeta é um só, e onde vive e deveria conviver pacificamente toda a humanidade. 7 horas, Karime. 18 horas. Você no melhor Mix do Brasil, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, gente. Boa. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.